Olá, tudo bem? Espero que sim. Então, nós estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos aqui dentro do direito, e eu estou gravando, portanto, a terceira parte desse assunto que nós abordamos no inicial de uma maneira bastante introdutória, o que é o direito. Claro que, imagina, rios de tinta já foram derramados sobre o tema. Claro que eu tenho aqui dar alguns aspectos que eu considerei importantes para a gente poder avançar nesse curso, nessa disciplina. Mas, então, claro que não, a minha intenção não é esgotar o assunto, jamais, tem muita coisa a ser dita. Mas eu quis abordar alguns temas que me pareceram interessantes. Nós vamos concluir essa aula, essa aqui, essa terceira parte. Vai ser mais curtinha, para a gente completar o assunto e trazer temas que eu espero que sejam do interesse de vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar. Ah, desculpa, pessoal, estava mais para baixo. Desculpa. Tá? Desculpa aí a questão técnica aí. Perdemos um tempinho aqui agora. Mas tudo bem. Bom, pessoal, centralizado. Nós encerramos aí a aula anterior justamente com esse quadro, né, tratando dessa questão da submissão e dos fundamentos que vão gerar, na verdade, a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, se você tem uma relação de poder, você sempre vai ter a submissão envolvida. O que vai mudar realmente é o fundamento dessa submissão. Muito bem, mas aí a gente pensa o seguinte: nós estamos falando de direito, eu usei alguns exemplos, tal, do pai e do filho, que seria a legitimidade ideal, mas, por exemplo, como eu coloquei embaixo, atenção, toda fonte de poder almeja, deseja e almeja a submissão pela legitimidade. Então, o Estado, por exemplo, ele tem uma relação de poder com a sociedade, com toda certeza. Ele exige essa submissão também. E para ele também é bom que fosse pela legitimidade, o fundamento, claro que sim. Então, a gente vai avançar nesse aspecto, porque, claro que nós não vamos ficar só nesses exemplos assim mais leigos, digamos. O problema da obediência no exercício do poder é antigo e complexo. Aristóteles comentava que tanto quem obedece como quem é obedecido devem ser virtuosos, pois se não exigir virtude em um e não exigir em outro seria um absurdo. Então, se aquele que obedece faltam essas virtudes, como ele poderá bem obedecer? Se o que manda não é sóbrio e nem justo, como poderá bem ordenar? Olha que interessante, é uma reflexão própria de filósofo, né? Você vai realmente na substância do que nós estamos tratando, né? Então veja que a obediência, porque a gente recebe uma visão assim leiga que a obediência é uma espécie de uma submissão cega, é uma submissão, quem está sendo obediente não raciocina, não está se submetendo em demasia, está sendo, vamos dizer, como se diz na gíria, né? Está sendo um capacho do outro, mas na verdade não é bem assim. Aquele que obedece, se ele reconhecer legitimidade na fonte do poder, e essa fonte do poder também estiver à altura, quer dizer, ele é respeitável, ele tem legitimidade para exigir aquilo, a obediência se estabelece. Acaba sendo bom para os dois, porque você vai ter a chance de ter conflito é muito menor, né, praticamente nenhuma, e existe uma respeitabilidade mútua, que a gente tecnicamente vai chamar de legitimidade, especialmente quando você fala do poder político, poder estatal.
No campo do exercício do poder na sociedade, por uma entidade nominada de Estado, a questão da obediência destaca-se como ponto relevante, trazendo consigo ainda a noção necessária da indagação. Por que obedecer? É uma questão interessante, porque na sociedade isso é dinâmico. Então, é como aí a gente começa a usar já os elementos que a gente já aprendeu. Se você tem um Estado exercendo um poder político, o Estado, aí já dentro de uma outra matéria, seria teoria geral do Estado, ciência política, mas a gente precisa recordar, o Estado tem um poder soberano. Como eu falei no início, na primeira aula, ele é um poder, já a gente fala, incontrastável, ou seja, na sua base geográfica, ele tem a última palavra, em termos de exercício político. Então, claro que aquele que é o sujeito passivo das ações do Estado, do exercício do poder pelo Estado, que é a população toda, a sociedade, ela vai obedecer, frequentemente ela não vai obedecer. Então, também vai ter esse questionamento, por que obedecer? Então, é algo dinâmico, não é algo estático, dado, pronto, fim, acabou. É dinâmico, é interessante observar por esse aspecto. Então, essa questão do porquê obedecer tá acesa, está firme, está valendo. Se é assim. Tal questionamento por seu turno nos levará à busca da legitimidade do exercício do poder pelo Estado, o que lhe é conferido quando presente em sua conduta a autoridade. Essa última é que conferirá, portanto, legitimidade ao exercício do poder estatal. Assim, a autoridade não é sinônimo de poder, como ordinariamente se poderia afirmar, mas sim algo que qualifica o exercício do poder. Aquela coisa até se usa uma expressão, tem autoridade para, né? Fulano de tal tem autoridade para falar o que está falando, quer dizer, como se está dentro dessa ideia da legitimidade, né? Tem conhecimento de causa, ou tem uma conduta que o torna uma pessoa respeitável. Então, o exercício do poder político pelo Estado, ele também tem essa característica. Né? Tá dentro desse contexto que a gente está colocando de legitimidade. No campo oposto, quer dizer, se não tiver presente essa legitimidade, especialmente, nós podemos ter a figura da desobediência civil, ou seja, o não acatamento sistemático de determinações emanadas de fontes de poder socialmente constituídas, especialmente de natureza pública. Vamos pensar aqui, por exemplo, uma situação que me parece bem característica disso, que é uma blitz policial, normalmente em bairros mais pobres, em algumas cidades vai chamar de subúrbios, outras de periferia, que muitas vezes tem essas abordagens policiais. Infelizmente, não estou generalizando, mas muitas vezes tem emprego de violência, de desrespeito ao cidadão por parte da polícia, que é do Estado, está representando o Estado ali. Para essas pessoas que estão submetidas àquela situação, a desobediência civil está muito mais próxima, porque a legitimidade daquela conduta, daquela ação é baixíssima, para dizer nenhuma. Então, ele recebe uma abordagem do Estado, por meio da polícia, e nessa manifestação, nessa abordagem, ele não reconhece a legitimidade, ou reconhece muito pouco. Então, ele vai ter uma mescla ali, né, nós fomos na primeira aula, vai ter uma mescla aí de conveniência, ou na segunda aula, não me lembro agora, de conveniência ou até mesmo de medo. Veja, quer dizer, o Estado pode ficar até na mesma situação, lembra daquela questão do assalto, né? O sujeito vai lá, assalta, tem uma relação de submissão? Tem, mas é transitória, é circunstancial. Ela pode desaparecer a qualquer momento, ela está sempre sendo posta sob cheque, né? Sob risco da sua inexistência. Então aí você cai no campo da desobediência civil, que é algo muito mais, começa a se consolidar, fica uma coisa mais sistemática de desacatamento. Claro que isso, desobediência civil para o Estado, é péssimo, para o Estado e para a sociedade, mas para o Estado com certeza, não tenha dúvida disso. Quando os sujeitos passivos não reconhecem no sujeito ativo da relação de poder legitimidade, para tanto, tenderão a desobedecer. E se isso se tornar algo sedimentado, a desobediência civil toma espaço permanente na dinâmica social, consubstanciando-se uma situação de desobediência civil permanente. Então, como eu disse, você vai sedimentando uma situação de desobediência, vai se tornando algo
talvez a gente pode dizer sistemático, eu até prefiro a palavra sedimentado, né? Claro que isso é muito ruim, você não consegue ter uma estabilidade social, o Estado também não consegue ter um equilíbrio, uma estabilidade, um acatamento para as suas determinações, para as suas ações, e isso traz desequilíbrio para a sociedade de uma maneira em geral. O raciocínio, ou raciocínios aqui expressos, são vitais para que mais adiante, nessa mesma disciplina, possamos entender de modo mais eficiente toda a problemática que envolve o exercício do poder na sociedade pelo Estado, em suas diversas vertentes. Eu trato aqui nesse grupamento de aulas de direito privado, a introdução ao direito privado, mas assim, as leis que regem as relações privadas são leis produzidas por quem? Pelo Estado. Então, quem vai partir para isso, mesmo que diga, professor, eu vou fazer só direito privado, e não quero nem entrar com ação, vou mexer com contrato, com consultoria, tudo bem, mas isso tudo está regulado por leis, essas leis são estatais, são produzidas pelo Estado. Aliás, a lei só pode ser chamada de lei se ela for produzida pelo Estado. Então, é importante saber, ter noções disso para poder avançar, ok? Para poder ter uma base boa nessa área. Tal poder, aquele exercido pelo Estado, dado seu caráter de organização, racionalização e direcionamento em face de objetivos claros e conhecidos de modo prévio e ainda exercido no âmbito da sociedade era dirigida, é chamado de poder político. Então, justamente esse poder exercido pelo Estado é chamado de poder político. É a sua matéria-prima, vamos dizer assim, de manifestação maior do Estado, ok? É isso. Pessoal, a gente encerra aqui esse primeiro, estou deixando aqui até meu e-mail também, quem quiser se comunicar. Nós estamos encerrando aqui esse primeiro bloco, essas 3 aulas, né, que eu preparei. Na verdade, é uma aula que eu dividi em 3, acho que eu já posso aqui interromper o compartilhamento, né? Então, essa primeira aula, que seria o que é o direito, eu chamei assim, livremente, o que é o direito, e passei para dividir em 3. Espero que tenha sido de proveito. Vamos ver como é que vai ser o retorno, se vocês acham que está bom, o que precisa ser mudado e tal, e a gente vai tocando em frente, tá bom? Deixa aí teu comentário, teu curtir, faça sugestões se você quiser. Tá? Deixei também meu e-mail, quem quiser se comunicar, fica à vontade, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até uma próxima. Tchau. Valeu.